Muitas pessoas pensam que o maior sofrimento do luto é só a ausência. Mas depois de ser e caminhar com muitas mães enlutadas, percebi que existe uma dor que quase ninguém fala: o luto da identidade. É quase uma dor silenciosa. A morte da identidade que existia antes da perda. A mulher que entrou naquele hospital não é a mesma que saiu. A mulher que está aqui hoje não é a mesma que recebeu aquela notícia. E a pergunta que fica é: se a minha vida mudou completamente, quem sou eu agora? Se eu era mãe e não tenho um filho agora, quem sou eu? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui. Sejam muito bem-vindos ao Quando a Fé Chora. Eu sou Alcângela Soraya. Fique conosco. E para desenvolver esse tema, temos aqui conosco hoje a doutora Velvitia. Doutora, seja muito bem-vinda ao Quando a Fé Chora. Muito obrigada, Alcângela, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui hoje para falar desse tema que é tão interessante, né? Para quem não me conhece, eu sou a Velvitia Nunes, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho dedicado grande parte da minha vida profissional a ajudar pessoas em sofrimento psíquico, de perdas, de luto e também de reconstrução da sua história. E acredito que Quando a Fé Chora nasceu exatamente para isso, né? É, Para dar voz a muitas lágrimas que ficaram aí escondidas é. por diversos motivos, ajudar a responder muitas questões que ficaram no vazio e também acolher as histórias, né? Porque as histórias merecem sim ser acolhidas, independente daquilo que você esteja a pensar. Então, muito obrigada, Alcângela. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Sentimos-nos, eu digo já em nome das outras mães também, sentimos-nos honradas em receber-lhe aqui no Quando a Fé Chora. E hoje nós temos como tema luto da identidade. E já para começar, doutor, eu gostaria muito de lhe questionar o que é isso, luto da identidade? Uhum. Então, antes mesmo de responder sobre o luto da identidade, quero também enaltecer a coragem da Alcângela por estarmos aqui a falar sobre dor. O Quando a Fé Chora, né, veio para falar sim da cura, dos caminhos possíveis para a cura, mas é impossível nós falarmos da cura sem olharmos Para. para a dor. E falar de dor nunca é difícil. Ninguém quer ter dor, ninguém quer sentir dor, mas é importante nós falarmos dela porque a dor continua a existir no nosso mundo. E falar de luto, de identidade, o que acontece? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Quando morre o bebê, quando morre um filho, né? Essa mãe continua a existir. E Uhum, o que acontece é que muitas mães não sabem onde colocar essa maternidade. uhum, A maternidade não morreu, ela uhum, continua a existir. Os uhum, braços estão vazios. Então começa a surgir o questionamento: quem sou agora? E a maternidade, né, a nossa identidade, ela é construída pelas nossas experiências, as experiências que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. E a maternidade é uma dessas experiências que é integrada na nossa vida. Então, nós falamos de luto, mas o luto não é só a perda do filho, né? Existe também essa perda da identidade que nós estamos aqui a falar. São frases muito comuns que nós ouvimos quando uma mãe perde um filho. Quem eu sou agora? Eu uhum, morri, ou uma parte de mim morreu. Então, é um capítulo da nossa vida que ficou abalado, um capítulo da nossa história que ficou abalado. Então, o luto da identidade
é não sabermos quem nós somos Uhum, depois de perdermos um filho. uhum. E isso é completamente normal, Normal. né? Deixa eu já dizer aqui, não se sintam perdidas, não se sintam erradas até mesmo por perceber que está nesse estado de não saber quem eu sou. Né? Uhum. E realmente era o que eu ia perguntar logo a seguir, e obrigada porque já respondeu à questão. Eu ia perguntar, e então é normal a pessoa sentir-se perdida? Eu realmente vivi isso, né? Eu vivi isso na primeira pessoa quando eu perdi o Caio. Durante muito tempo eu não sabia quem eu era. Não, quer dizer, é como se eu olhasse para o espelho, visse o corpo, mas não reconhecesse a mulher que está naquele espelho, a mulher que reflete naquele espelho, porque eu estou a ver que o rosto é o mesmo, mas quem eu sou? Eu era mãe. Então eu era mãe e agora eu não tenho filho, e muitas vezes eu acho que até nós mesmas, mães, pais, nos invalidamos a nossa maternidade com base naquela perda que foi vivenciada. Uhum, Então eu acho que eu como vivi essa realidade, eu já queria perguntar logo, doutora, então é normal, faz parte do processo uhum, sentir-se assim, uhum, então é normal. uhum, E a outra questão que eu gostaria de lhe fazer, o que é que acontece emocionalmente quando pais perdem filhos? O que é que acontece a nível do emocional, a nível do psicológico? uhum, Ahm, Existe algo assim linear que acaba por acontecer nesse tipo de situações? Eu uhum. gostaria de Bom, perceber. já lhe respondo, mas vou só reforçar nessa questão que estávamos a falar anteriormente. Ok. Tu trouxeste algo muito, muito interessante de perdi o filho, né? Olho para o espelho, até vejo o meu rosto, mas eu não vejo de facto a Ocângela, né? Uhum, Porque nós estamos a escrever a história da nossa vida. Então imagina que tu estás a escrever um livro uhum, e de repente tu já escreveste a maior parte desse livro e de repente no centro ou no início ou lá para o final, tu precisas de reestruturar o livro porque perdeste, aconteceu algum acidente, aconteceu alguma tragédia. Então, esse recomeçar, esse reconstruir é que nos faz sentir esse. E agora? Como é que eu faço? Quem sou eu? Isso uhum, é, mais uma vez, frisar que isso é completamente normal. E sem pressa, por favor. Mas lá para frente nós vamos explicar melhor esse processo, né? Porque hoje nós estamos numa sociedade que acha que o luto tem algum prazo de de validade, validade. né? Tem um Ah, tempo tu já determinado. devias estar bem, ah, já passou muito tempo, mas não existe um rótulo a dizer que até aqui, Uhum, né? Precisa de facto de ter esse processo. E olhando agora para o nível emocional, o que que acontece de facto no cérebro? A morte é daquelas situações que causam a maior desorganização emocional que nós podemos imaginar. uhum, É como se fosse um acidente, vamos imaginar um acidente de dois carros que se chocam e o estrago é enorme. uhum, Então, o que acontece quando perdemos um ente querido é exatamente isso que acontece no nosso cérebro. Um estrago, uma desorganização emocional do, de um nível muito delicado, sim, né? Então não tem como ser algo linear. Não tem uhum, como ser algo linear, por exemplo, perdi o ente querido e agora vou chorar e depois vou rir, ou depois vou comer, ou não vou ter interesse por aquilo. Não existe isso, não existe, por exemplo, fases do luto, né? Existe aí, existia anteriormente alguma teoria, fase, não existe porque é um choque, é uma desorganização a nível emocional que a pessoa está a viver. Então, é atingido o nível de crenças, né? Aquela crença que nós temos de que, por exemplo, é o filho que precisa de nos enterrar, sim, acontece a culpa, eu sim, devia ter protegido, eu devia ter feito, mesmo racionalmente, nós sabemos que
não somos Deus. Então, existe muita coisa que nós não temos controle. E uma das coisas que não temos controle Essa de- é a morte. Racionalmente, nós até sabemos isso. é. Mas como estamos a viver esse nível de desorganização emocional, então vai surgir a culpa também, né? E tudo isso é um processo. Uhum. Né? Ok. Leva tempo, vai levar tempo para o cérebro, ou para do ponto de vista emocional, nós voltamos a nos reorganizar emocionalmente. E essa reorganização não é linear, não vai ser assim uma linha contínua, vai ser uma linha assim, de vários altos e E baixos. baixos. Vai ter dias que nós até vamos conseguir acordar melhor que os outros dias. Vai ter dias que nós não vamos querer levantar da cama. Uhum. E não é linear, não tem como ser linear. Então precisamos tirar isso da cabeça, que não, eu perdi, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai acontecer. O Não cérebro não vai existem permitir não existem fórmulas, né? isso. Não existem fórmulas. Acaba que sendo essa montanha É russa, né? exatamente Essa isso. montanha russa, como a doutora descreveu. Uhum, E eu me revejo muito na explicação que a doutora faz, né? Na explanação que a doutora faz, porque eu vivi essa realidade, por isso, e depois ao caminhar com essas mães, a pessoa consegue ter uma percepção que no final do dia eu não estou só a chorar o meu filho, eu estou a chorar a mim mesma também, né? os meus Porque sonhos, né? eu estou a chorar também porque eu também parti ali, né? Uma parte de mim, a ausência dessa mulher que eu sou, porque há hábitos, há costumes, há rotinas que estavam criadas, que já existiam, que estavam estabelecidas e que formavam a mulher que nós éramos, né? Que eu era, né? E que com essa perda, isso em mim também morre. Se tinha que acordar, um exemplo, se tinha que acordar às 5 horas para preparar tudo antes de ir trabalhar, agora já não vai acordar. Se tinha que voltar rápido para casa, agora já não vai voltar. Se ao chegar a casa tinha um grito, tinha um barulho, tinha um abraço, tinha uma voz, agora já não tem. Então é tudo isso que forja aquela mulher que me forjava inclusive, morreu ali. Então muitas vezes quando a gente senta na cama, quando a gente deita, quando a gente se pega a pensar e começa a chorar, às vezes a gente não chora só o filho que partiu. Chora a mulher que também partiu ali, Sim. a mulher que também ficou ali. E isso me leva, doutora, a uma outra questão. Como uma mãe consegue então reconstruir a sua identidade? Nós notamos que vivemos essa perda da identidade. Perdemos parte de quem nós somos, mas eu acredito nos caminhos da reconstrução. De que forma é que essa mãe pode fazer o trajeto para reconstruir a sua identidade depois de perder esse filho? Uhum. Como é que uma mãe vai reconstruir, né? Primeiro, sem fingir que não viveu essa perda, sem tentar arrancar a folha desse capítulo da sua vida, da sua Uhum, história, né? É muito importante que nós passamos a normalizar o processo do luto. O normalizar o processo do luto é o quê? É chorar. O normalizar é perceber que vão ter dias bons, vão ter dias maus. O normalizar é não ter pressa, é perceber que isso não é um processo linear, né? E nós em terapia trabalhamos muito em ferramentas para ajudar-te ou para ajudar a mãe que está a viver essa perda ou a outra, qualquer outra pessoa uhum. hum, a lidar com esses momentos de Oscilações. oscilações, né? Dessa montanha que essa pessoa está aí a enfrentar, que Uhum, perdeu o seu filho, que perdeu o seu ente querido. Então, antes mesmo de eu olhar para a reconstrução da minha história, é normalizar os momentos de tristeza, uhum, normalizar que sim, eu vivi isso e eu não vou conseguir arrancar isso da minha história.
Isso faz parte da minha história. Eu não posso fingir, porque muitas vezes nós queremos colocar debaixo do tapete e seguir com a vida. Uhum. Mas como é que eu vou colocar debaixo do tapete algo que faz parte da minha história? Até pode funcionar no momento, né? Aparentemente, mas depois isso vai sair do tapete e vai voltar numa intensidade que, se no momento, naquela altura, eu integrasse isso na minha vida, é que nós precisamos, nessa reconstrução das histórias, olhando para aqui, isso precisa ser integrado e não arrancado. É. E muitas vezes nós pensamos que arrancar vai ajudar-me a chegar mais rápido onde eu desejo, né? Uhum. Nós tentamos eliminar a dor. Eu já recebi várias vezes em consultório, doutor, eu quero eliminar essa dor da minha vida. Uhum. Não temos como eliminar a dor, não temos como eliminar o sofrimento, Não há né? como arrancar. Não há como arrancar. É. Então, reconstruir a história, né? Reconstruir a identidade, passa por isso, passa por normalizar primeiro a perda, passa por não fingir que não aconteceu, não fingir que está tudo bem quando não está, e depois passa por reintegrar a perda na sua história, né? Uhum. Nesse livro que é a nossa vida, eh, agora tem o capítulo da perda do meu filho. E só assim eu vou conseguir continuar e passar para o outro capítulo. É. Eu acho que existe um problema muito comum, que é justamente o fingir que não aconteceu e o fingir que já estou bem, que passou, que já não sinto, né? Eu acho que acredito eu, porque, assim, a nível geral, existem muitos ditos na nossa sociedade. Existem os ditos que muitos mais velhos usam, que se a mãe chorar, então a alma do filho não vai passar, ou a alma vai estar atormentada. Se alguém continuar a mencionar o nome desse ente querido, então ele não terá o eterno descanso. Existem muitos esses ditos e muitas mães, muitas famílias tomam esses ditos como uma verdade absoluta, inibem-se de viver, né? O luto, E o né? luto e acabam, eu acho, né, doutora, por ficar presos nesse processo, como a doutora disse, de julgar para baixo do tapete, né? Uhum, E acredito eu, né, como parte da minha vivência, que nós temos sim realmente que viver essa fase. Não é fingindo que não aconteceu ou que esse filho não existe, ou ainda que essa realidade não existe, que a gente supera mais rápido ou que a gente passa por esse turbilhão, por esse deserto, que é a dor, né? A dor, ela existe, a perda é real e a maternidade é real. O facto de nós perdermos fisicamente o filho não invalida a nossa maternidade. E acredito eu que chegar a esse entendimento faz com que parte já dali uma reconstrução, não é? Da uhum, identidade, não é, doutora? uhum, Porque eu entendo que eu continuo sendo mãe, não na mesma realidade, mas numa realidade diferente. Foi isso, por exemplo, que eu tive que trabalhar em terapia essa verdade. E eu tive que tomar essa verdade como minha. Hoje, por exemplo, eu às vezes chego do serviço e eu entro para minha casa. Boa tarde, filha. A mamãe teve um dia tão cansativo hoje. Eu sei que ele não está ali, mas eu falo com ele, né? Porque para mim eu continuo sendo mãe dele. Existe uma ligação materna que eu acredito que é espiritual, vai além desse plano, né? E eu me apoio muito na palavra de Deus, eu me apoio muito na Bíblia, que ela fala que se acreditarmos em Deus somente nessa vida, então somos os mais miseráveis dos homens. Então eu acredito muito naquilo que é o espiritual. Logo,
penso eu que isso também acaba por ajudar-me Ajudar. nesse Uhum, processo de reconstrução de identidade. uhum, Então, muito acredito nessa explicação do não fingirmos que está tudo bem, vivermos a realidade que é, ok, eu perdi, mas eu sou mãe. uhum. Ok. O vínculo continua. Oh, É, Ângela, tu falaste aqui de alguns pontos bem interessantes. O ponto cultural, né? Nós estamos num país, num continente que é muito cultural. E muitas vezes essa questão cultural acaba por mais invalidar o nosso sofrimento, a nossa dor, do que propriamente ajudar, né? Esses é, ditos que tu disseste, tu trouxeste, de que não podemos falar, não podemos chorar, porque senão a pessoa não vai descansar. É assim, não existe, com todo o respeito, claro, né, pela nossa cultura, mas não existe nenhuma evidência de que a pessoa, do que o nosso ente querido é invalidado ou impedido de descansar se nós chorarmos. chorarmos, se nós falarmos dele, se alguns dias a nossa alma acordar angustiada com muita saudade. Não existe nada que comprove que o ente querido não vai descansar, né? Então, essas são algumas barreiras que impedem até mesmo a reconstrução da nossa Identidade. identidade. E um outro aspecto, tu falaste dessa barreira, mas também falaste de um aspecto que facilita a reconstrução da identidade, que é a questão do vínculo contínuo. É. Nós deixamos de ter, nesse caso, o filho fisicamente, mas continuamos a ter o filho emocionalmente e espiritualmente, como tu tiveste a dizer, né? Ele passa a existir só no nosso coração, né? Porque em vida ele existia fisicamente, no nosso coração, espiritualmente, e quando o filho se parte, ele continua a existir no nosso coração, espiritualmente, e deixa de existir fisicamente. Então, quando nós falamos de reintegrar na nossa história, é Uhum, perceber que o vínculo é contínuo, não precisa de cortar esse vínculo. uhum, Isso é uma falsa ideia de que se cortar o vínculo vai nos ajudar a reconstruir a nossa história, não vai. É como se, desculpa, eu trabalhei durante muito tempo num hospital de feridas, hospital dos queimados. uhum, E imagina que eu sofro aqui uma queimadura, uhum, vai ter uma ferida, uhum, e essa ferida vai curar, uhum. mas vai deixar uma cicatriz. Exato. Eu vou cortar a minha mão para deixar de ter essa cicatriz? Não. Não vou. Então, a cicatriz vai fazer parte da minha vida, vai fazer parte da minha história. Eu não preciso de anular essa cicatriz para eu continuar a viver. Exato. Eu continuo a viver, eu vou continuar a usar até mesmo a minha mão, né? A ferida foi sarada, ficou a cicatriz. Eu reintegrei isso na minha história. E é o Uhum. mesmo que acontece quando nós perdemos um ente querido. Devemos reintegrar na nossa história. Ok. Doutora, isso me faz cair aqui em Tirar um, a isso, licença. isso me faz cair aqui em um pensamento. Então, quando a gente tenta, será que essa tentativa de meio que anular a história não é tentar voltar a quem eu era até mesmo antes da existência desse filho? Também. Também é uma alternativa que muitas vezes as pessoas sim utilizam, E a né? minha questão então é possível voltar a ser quem eu era antes? Essa se calhar é das verdades, né, mais difíceis de nós aceitarmos, de que não vou voltar a ser a mesma pessoa. A Alcântara não vai voltar a ser a Hum, mesma, né? Antes tinha uma rotina, antes tinha um bebê, né? Então é impossível nós voltarmos a ser aquilo que nós éramos. Olhando novamente para esse exemplo da cicatriz, né? uhum, O meu braço jamais, por mais que eu até tente fazer várias cirurgias plásticas, mas vai ter sempre alguma coisinha aí que vai dizer que teve a queimadura. Então, não é possível nós voltarmos a ser quem nós éramos.
Mas isso não significa que estejamos condenados, isso não é uma sentença, Uhum. né? Isso, na verdade, é um convite a olharmos para a reconstrução da nossa identidade depois de perdermos o nosso filho, o nosso ente querido. Ok. E talvez, doutora, não seja nem para voltarmos a ser mesmo, de todo, quem fomos. Talvez seja para sermos uma nova mulher mesmo. É para recomeçar dos destroços que ficaram, né? Para, porque a mulher que vai nascer daí vai nascer uma mulher mais empática até. Vai nascer uma mulher com uma consciência um bocadinho mais aprimorada, porque já viveu experiências maternais que outrora não viveu, né? É Então, importante ter essa visão. é, E tu, se calhar, consegues ter essa visão também porque tiveste num processo terapêutico e tu tens é, a tua espiritualidade, né? é, Porque muitas vezes, por estar perdidas, né, na dor, mergulhadas só na dor, não consegue ter essa visão ampla, é. né? De que agora pode nascer uma mulher mais madura, como estás a dizer, mais empática. Então Uhum. é preciso olhar também para o outro lado e não olhar só para dentro da nossa dor. É, é, realmente, e fica aqui já um conselho para a terapia. É realmente, eu vejo que hoje até já se ouve um bocadinho falar mais sobre terapia, sobre a importância, mas realmente é importante, principalmente para a maternidade, mães enlutadas, é realmente importante fazer terapia, é realmente importante. Eu lembro-me que ah, logo após a perda do meu filho, eu tive a perda da minha avó e eu tive um bloqueio. Eu tive um bloqueio, um apagão, ah, em que eu fiquei sentada, mas eu não conseguia falar, não fiquei imóvel, né? Então, foi num processo, durante um processo terapêutico, que eu aprendi a lidar com as minhas emoções também, que eu consegui aprender a olhar com outra visão. E claro que o lado espiritual é realmente muito importante, mas é importante nós podermos andar com as duas pernas, né? Conseguirmos achar um ponto de equilíbrio entre o espiritual e o emocional, né? Então a terapia ela acaba por nos dar esse alimento emocional e a palavra de Deus, o espiritual, vai nos dar esse alimento espiritual, né, Sim, doutora? o espiritual não anula o E o emocional emocional não não anula o anula o espiritual. espiritual. Sim. É preciso andarmos com os dois. Eu, por acaso, tive um acompanhamento psicológico e apoiei-me também na minha fé, coxa, mas fé, porque uma verdade é que a fé manca, mas continua a ser fé. Porque quando nós somos apanhadas por esse tipo de emoções, esse tipo de sentimentos tão bruscos, uma perda tão brusca, a nossa fé fica manca. Fica lá no chãozinho e a minha ficou. E por isso aqui nós estamos no quando a fé chora, porque a fé chora, a fé manca, mas continua a ser fé. Eu precisei me apoiar nisso e entender que talvez não seja para voltar a ser a mulher que eu era, a mulher que nós fomos, e a palavra de Deus vai dizer: Eis que faço novas todas as coisas. Então, existe um poder em Deus para fazer nova, para fazer uma nova mulher. Não uma mulher que esquece a sua história, mas uma mulher que transforma essa história num testemunho de vida para encontrar outras mulheres. E o Quando a Fé Chora é justamente uma arena preparada para isso. Por isso eu te convido, você que é mãe, você que tem vivido momentos de dor, junte-se a nós no Quanta Fé Chora, traga-nos a tua história, junte-se a nós para trazer e partilhar as tuas histórias de formas a avivar e a transformar a vida de outras mães. Né, doutora? E só uma outra questão que eu tenho para a doutora, que não é uma questão, na verdade, é o que é que a doutora quer deixar aqui para mães que têm vivido esse luto da identidade? Qual é a mensagem que a doutora quer deixar aqui para as mães para finalizarmos aqui? Então, para as mães que estão aqui do outro lado, antes mesmo de eu dizer
como é que elas podem, né, deixar assim uma mensagem final? Primeiro eu quero reforçar que existe uma segunda dor. Por que é que eu digo que é uma segunda dor? Porque eu já tenho a dor da perda do filho, eu tenho a dor da perda da minha identidade, eu tenho a dor da pressão para estar bem. Uhum. Então, sem nos apercebermos, nós estamos a aumentar mais dor. Uhum. Então é importante que a mãe viva o processo, saiba que o processo não é linear, sem pressão para estar bem, sem pressão de que o meu filho não está a descansar porque eu ainda não estou bem, sem a pressão, não aceite a pressão que as pessoas tentam colocar sobre si de que já devia estar bem. Não existe isso, não existe, felizmente, não existe um prazo de validade. Então, quero reforçar isso ao Cângela, porque eu vejo muito, hum, em vez de nós nos ajudarmos nesse processo, muitas vezes nós pioramos o processo que Com já é certeza, doloroso. com certeza. Então, é como se eu já estivesse a levar uma carga, Uhum. da minha própria dor, do meu próprio momento, e eu aumento a carga que as pessoas estão aqui a impor. É. Então, não existe prazo de validade, volto a frisar, ok? Quando tu, Alcângela, olhas para esse processo todo, qual é a Alcângela que tu vês hoje? Qual é a Alcângela que nasceu, que continua a escrever, a reconstruir a sua história? Aí eu vejo uma Alcântara muito mais humana, sabe, doutora? Vejo uma Alcântara muito mais humana. Porque, primeiro, é aquilo que eu disse, né? Eu precisei entender que Deus ainda reconstrói a partir das ruínas. Uhum, Precisei de parar de me esforçar para ser quem eu era. uhum, Porque uma coisa que é verdade é que, no princípio, eu tentava muito viver uma realidade paralela, criar uma realidade além da realidade de dor que eu estava a viver. E nessa realidade paralela eu esforçava a minha mente a criar uma vida em que o Caio estava, em como é que, que estaria o Caio hoje. E a verdade é que isso cria um cansaço tão grande, um cansaço emocional tão grande, que piora o nosso luto. E eu acho que isso cria um abismo e começa a ser uma ponte para entrar numa depressão. Porque eu vejo que nós também confundimos o uhum, luto com depressão. O uhum, luto em si não é uma depressão, uhum, mas eu vi que eu estava a começar a entrar numa fase já em que eu transitava do luto para a depressão. uhum, Então, muito comecei a me ver nisso e hoje eu consigo ver uma Alcângela mais humana, uma Alcântara que conseguiu crescer não depois do luto, uhum, mas em meio ao luto. E eu acho importante eu frisar isso aqui, e eu vou repetir, que eu não cresci depois do luto. Eu cresci em meio ao luto, né? Porque eu ainda estou em luto. Porque o luto não tem tempo. Eu continuo a chorar pela perda do meu filho. Eu continuo a acordar de noite com saudades dele. uhum, Eu visito, inclusive, a campa, eu levo flores, mantenho limpa, durmo às vezes com uma roupinha do Caio de saudade. Quando eu tenho muita saudade, eu ponho o perfume dele na roupa e durmo com a roupa dele, com a roupinha dele. Mas isso vai me fazer mal? Não, a mim não faz mal. Então, eu digo que eu não estou depois do luto, eu estou uhum, em meio ao luto. uhum, Eu vivo essas todas as fases, uhum, mas não paro ali, né? Então eu continuo, eu acordo no dia a seguir sabendo que ele não está, mas que a vida segue. E a vida precisa seguir, eu preciso ir trabalhar, e eu vou sorrir, e eu vou rir, e no momento a seguir eu posso deitar uma lágrima, e no momento a seguir eu posso rir. Então eu hoje entendo que isso tudo são fases, e isso não me impede de crescer, mas sim me torna mais humana, com um olhar mais altruísta, com uma fé ainda mais, eu posso dizer, apurada, porque hoje eu não busco a Deus, hoje eu não adoro a Deus pelo que Ele cura, pelo que Ele não cura, pelo que Ele faz, mas pelo que eu sei que Ele é.
né? Pelo Deus que eu sei que Ele é. Ele não curou o meu filho, mas eu creio que Ele cura. Uhum. Então, eu acredito que hoje eu estou uma Alcântara mais madura em todos os sentidos que eu possa imaginar em relação ao Alcântara anterior. Uhum. Olha, e um dos pontos que tu trouxeste, né, em meio ao luto, e isso é o que nós trabalhamos muito em terapia, porque existe uma pressa para passar essa fase, né? Deixar de sentir dor, deixar de sentir saudade. E enquanto estamos nessa pressa, acabamos impedidas de crescer, acabamos impedidas de ver as coisas que estão aqui à nossa volta. É, E existe sim o luto patológico e existe o luto normal, existe o luto saudável, né? Existe depressão também. E são coisas completamente diferentes. Então nós podemos chorar, nós podemos aceitar a perda, nós vamos ter dias difíceis e isso tudo faz parte do luto. E muitas vezes o que é que nós podemos fazer para não entrar num luto patológico, né? Se você percebe que de facto não consegue nem olhar para as coisas que de alguma forma ainda são boas na vida, apesar de ter perdido o seu filho, é um sinal de que se calhar tu estás a entrar para um luto patológico, precisas de ajuda psicológica, né? Ajuda psicológica, ajuda terapêutica nesse processo do luto é exatamente para que você não se perca e para que você consiga reconstruir a sua história, reconstruir a sua identidade, reintegrando sempre a sua perda na sua vida, jamais arrancando da sua história o seu filho, o seu ente querido. Então, Alcângela, respondendo aqui à sua questão, hum, o processo de reconstrução é mesmo um processo. E mãe, você que perdeu seu filho e sente que está perdida, sente que não sabe quem você é. uhum, Na verdade, você não está perdida, você está em reconstrução. E por mais até que você se sinta abandonada, Deus não abandonou a sua história. E talvez, como disse ao Cângela, né? Pode estar a nascer uma mulher ehm, com uma história muito bonita de se contar, com uma história muito bonita de se viver. E a sua identidade não termina na sua perda. A sua história continua com saudade, com dias difíceis, mas a sua história continua. é, é isso mesmo, mamães. A sua história continua, a minha história continua, e se a minha continua, a tua continua, ok? Então, uma coisa que eu também quero aqui vos dizer, mães, Deus trabalha nas ruínas. Ele trabalha. Deus trabalha nas ruínas. Ele não depende da nossa melhor estação para trabalhar. Ele não depende do nosso bom ânimo. Não depende daquilo que nós temos, do que nós perdemos, de quem nós perdemos ou de quando nós perdemos. Deus trabalha a partir das nossas ruínas. E uma coisa que eu entendo é que Ele é especialista em recomeços. E quando é para recomeçar, ele recomeça. Quando é para recomeçar, ele recomeça. No livro de Isaías 43:19, ele vai dizer: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Então, Deus está a fazer uma coisa nova na sua vida. Deus está a fazer uma coisa nova na minha vida. Ele faz coisa nova e vai sair à luz. Essa dor não é o seu fim, essa perda não é o seu fim. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ensinar-nos aqui o caminho de reconstrução e que é possível reconstruir a identidade que se perde com a perda do nosso ente querido, do nosso filho. E muitas vezes essa perda de identidade não é só quando a mãe perde um filho, Uhum, até mesmo quando perdemos pessoas muito próximas, quando perdemos um pai, uma mãe, um irmão. Muitos também sofrem essa perda de identidade. identidade. Uhum, Então, esse
caminho de reconstrução é possível Uhum. e nós aprendemos hoje com a doutora Velvicia que é possível reconstruirmos, não voltar a quem éramos, mas reconstruir a partir do que ficou, não é? A partir existe um caminho de partida, e se esse caminho de partida é essa dor, é essa perda, então é dali que nós podemos partir. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Somos muito gratos por tê-la conosco. Obrigada. Eu acredito que as mães que estão do outro lado também sentem o mesmo privilégio que eu. Muito Obrigada. obrigada. Na verdade, foi uma honra, de facto, estar aqui e falar para mães que sentem-se perdidas, né? O privilégio foi todo meu. Conte comigo para mais programas, sempre que precisar, eu estou aqui. Obrigada, doutora. Então, mamães, muito obrigada a vocês também. Muito obrigada a todos os telespectadores que ficaram conosco aí do outro lado. Não esqueça, subscreva o canal, acompanhe-nos nas nossas redes. Este é o Quando a Fé Chora. Eu sou a Alcântara Soraya. Obrigada e até a próxima.